Vamos lá, então. Então, bem-vindo a todos, queridos e queridas irmãs e irmãos nessa noite, né? E nós vamos, então, para a Boa nossa noite, última irmão. aula. Boa noite, meu irmão Delmar. A gente vai para a nossa última aula, então, do livro de Atos, e eu peço a gentileza para que abram as suas Bíblias em Atos 28, versículo 16. Atos 28, 16. Tivemos uma longa jornada e, graças a Deus, estamos chegando ao fim de mais um livro. E o que nós temos em Atos 28, 16 é Paulo finalmente em Roma. Você lembra que desde Atos capítulo 19, quando ele ainda estava em Éfeso, ele tinha planos de chegar a Roma. Esse plano e esse alvo ele foi atingido. Esse é o aspecto positivo. Agora, do lado negativo, mas que Deus tornou para o bem todas as coisas, ele chegou de uma forma inesperada, né? Ele chegou a Jerusalém, ele foi preso, ele passou por diversos tribunais, ninguém conseguiu provar nenhuma acusação contra ele, porque os judeus estavam forçando alguma condenação, ele acabou apelando para César, o pedido foi aceito, e aí então ele foi para Roma, numa viagem que acabou num naufrágio. O Senhor concedeu vida a ele e a todos, que o Senhor havia dito também naquele capítulo, em meio ao barco antes do naufrágio, de que importava para ele declarar o evangelho diante do imperador, diante de César, e aí tem o naufrágio, aí ele se salva, e aí ele é picado por uma serpente, uma série de contratempos, mas de todas o Senhor o livrou, e finalmente ele chega a Roma agora. Em Atos 28, 16, a gente acaba anotando então, olha, o texto diz o seguinte: quando chegaram a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria, ok? E lá depois, no versículo 30, vai dizer que por 2 anos ele vai permanecer nessa casa que ele próprio acabou alugando. Agora, havia, inclusive, a liberdade para ele receber muitas pessoas nesses 2 anos, o que ele acabou fazendo, para que ele pudesse, então, pregar o evangelho. Agora, ele recebeu também custódia militares, quer dizer que ele ficou sob a supervisão de um soldado romano. Era uma liberdade vigiada nessa residência aqui em Atos capítulo 28, versículo 16, que a gente vai ver no final dessa aula, que também acabou redundando para o bem do evangelho. E é mais um aspecto positivo, mais alguma situação em que Deus pega esse aparente mal e ele acaba tornando em bem, e a gente vai ver em que sentido prático isso acabou redundando para o bem, então. E o tema principal desses versículos finais da carta ou do livro de Atos, esses versículos 17 a 31, é o evangelho propagado para judeus e gentios. E aí nos versículos 17 a 23 é Paulo se dirigindo aos judeus, porque acontece uma rejeição. Depois, nos versículos 24 até o versículo 29, ele então vai declarar que ele vai se voltar para os gentios. E os versículos 30 e 31 dá a entender que ele recebe daí todos os grupos, mas em especial ele vai receber os gentios por causa da rejeição dos judeus. Mas se os judeus fossem lá na casa dele também, no 30 e no 31, ele recebia também e evangelizava tranquilamente. Então, o Paulo está chegando a Roma, como a gente viu na última aula, 2 semanas, ele está chegando cerca do ano 60 depois de Cristo. E o que ele está fazendo quando ele chega em Roma, ele está sendo coerente com o que ele escreveu na carta aos Romanos, 3 anos antes. Ele havia dito em Romanos 1,16 que o evangelho é o poder de Deus para salvar. Começa com o judeu, primeiro o judeu, mas também do grego, também dos gentios. Então, no versículo 17, primeira parte, ele vai se dirigir aos judeus, especialmente à liderança judaica. 3 dias depois ele convoca, 17, 3 dias depois ele convocou os líderes dos judeus para irem até a casa dele, para que ele pudesse comunicar algumas coisas com eles. Algum esclarecimento precisava ser feito antes da proclamação do evangelho para esses judeus. E aí Paulo comunicou 3 pontos. Em primeiro lugar, segunda parte do versículo 17. Não fiz nada
contra os judeus ou contra os costumes paternos dos judeus. E Paulo é um judeu, ele se inclui nisso. Segunda coisa, a terceira parte do versículo 17, ele diz o seguinte: eu fui preso e eu fui entregue aos romanos. E deixa eu só acabar admitindo dois queridos aqui. Então, eu fui preso e fui entregue aos romanos e eu fui interrogado por eles. Eles queriam até me libertar, porque eles não conseguiram encontrar nada que justificasse pena de morte. Mas, terceiro ponto do apóstolo Paulo na argumentação dele no versículo 19, pelo fato dos judeus se oporem à minha libertação, eu acabei apelando para César. Apesar, Paulo diz, que eu não tenho nada contra o meu povo. E aí, então, sintetizando esse discurso inicial de Paulo, de esclarecimento, ele está dizendo: eu não fiz nada contra os judeus. Os romanos não têm nada contra mim e eu também não tenho nenhuma acusação contra o meu povo, contra os judeus. E ele havia solicitado essa reunião justamente para esclarecer essas coisas aí, início do versículo 20. Aí, segunda parte do versículo 20, o que ele manifesta? Qual é a real razão da minha prisão? Capítulo 28, versículo 20, então, segunda parte. Por causa da esperança de Israel. É que eu estou preso com essas algemas. A esperança de Israel era a expectativa messiânica e foi cumprida no Jesus histórico que Paulo propagava. E foi essa a razão pela qual, desde que ele entrou em Jerusalém, aconteceram as sucessivas perseguições, que culminou com o apelo para César e que redundou agora nesta prisão dele na cidade de Roma. E aí os líderes judaicos, no versículo 21, acabaram dizendo até de maneira surpreendente porque, assim, como Paulo tinha adquirido entre os judeus que não se convertiam a Cristo uma má fama, era de se esperar que alguém, pelo menos, conversasse com os judeus em Roma, das sinagogas que haviam lá, referente a esse apóstolo Paulo. Mas o que os líderes estão dizendo, surpreendentemente, é: nós não recebemos nenhuma carta da Judéia sobre você, também nenhum visitante judeu falou algo a respeito de você, mas, versículo 22, o que a gente gostaria? De aprender mais sobre as ideias que tu tens aí apresentado no mundo inteiro, né? Porque essa seita nazarena, ela tem sido contestada em toda parte, impugnada, né? Isso foi o que esses judeus, líderes judaicos de Roma, acabaram, então, compartilhando com o apóstolo Paulo. E aí, então, o que eles fizeram? Eles marcaram um dia. Paulo acabou marcando um dia especial. E aí, nesse dia que Paulo marcou com os judeus, eles acabaram se reunindo, né? Quer dizer, eles acabaram esse primeiro momento juntos e marcaram um outro dia. Paulo quer expor para eles de maneira detalhada a respeito, entre aspas, dessa seita dos nazarenos. Então, os judeus acabam se reunindo na casa de Paulo agora em grande número. Veio um pequeno número, agora já se tornou um grande número. E o que o apóstolo Paulo fez? Durante todo o dia, desde a manhã até a tarde, ele acabou se concentrando aí, gente, em duas coisas. Primeiro, ele expôs, explicando e testemunhando qual é o caráter do reino de Deus e da vinda do reino de Deus, né? Isso está no capítulo 28, desculpa, eu não citei para vocês, né? A partir do versículo 23. E aí, no final do versículo 23, ele está testemunhando sobre o reino de Deus. E nesse testemunho do reino de Deus e da vinda do reino de Deus, logicamente, ele está expondo qual é o caráter desse reino. Porque lembra lá do início do livro de Atos, no início dessa nossa jornada, quando Jesus disse para os apóstolos, em Atos 1, 4 e 5, que era para eles esperarem em Jerusalém, porque viria o Espírito Santo sobre eles. E quando o Espírito Santo viesse, então, Atos capítulo 1, versículo 8, eles iam começar a testemunhar desde Jerusalém até os confins da terra. Quando Jesus falou sobre reino com os apóstolos, eles perguntaram para Jesus em 1,6 se era agora que ele iria estabelecer o reino para Israel. Eles estão com uma expectativa nacionalista e materialista.
Eles estão imaginando que Jesus vai ser um rei como Davi e Salomão, que vai estabelecer o trono aqui na terra, vai derrotar finalmente os opressores romanos e a gente vai ser a maior nação do mundo novamente. E aí, na própria resposta de Jesus para eles 1:8, mostra que o caráter do reino dele era diferente, porque ele diz que o reino dele tem a ideia de Espírito Santo, então é um reino espiritual, viria o Espírito Santo sobre eles. E seria um reino não nacionalista, mas é um reino que começaria em Jerusalém e iria até aos confins da terra. Então pegaria habitantes de todo mundo, não só para Israel. E seria um reino também gradual em expansão, né? Começa em Jerusalém, começa judaico a coisa, mas se tornaria para todas as nações. Então é provável que Paulo está expondo isso para eles, porque todo judeu, na época, ele tinha essa visão de um Messias aqui na Terra, né? Um Messias como um Salvador, como Davi e Salomão, assim. E aí, então, depois ele acabou, ainda no versículo 23, tentando também convencê-los a respeito do próprio Jesus, porque Jesus é o rei do reino de Deus. Jesus é o rei do reino dos céus, esse reino espiritual que foi estabelecido no primeiro século. E o que o Paulo tentou fazer foi, logicamente, versículo 23, a partir das escrituras do Velho Testamento, né? Que apontavam para a vinda do Messias. E como em outras ocasiões, como a gente viu durante todo o estudo do livro de Atos aí, gente, as diversas sinagogas pelas quais Paulo passou, logicamente, o que ele tentou fazer é o seguinte: o Jesus histórico que eu proclamo para vocês, que pisou aqui na terra, é o Cristo que vocês aguardam das escrituras do Velho Testamento. Ele tentava ligar isso na mente desses compatriotas judeus. E ele está fazendo isso mais uma vez. E aí, dos versículos 24 a 29, o que vai acontecer? Ele vai ter que acabar se voltando para os gentios. Por qual razão? Olha o que está acontecendo. Nota que Paulo tentou persuadi-los pelas escrituras referente ao reino dos céus, o caráter dele, o rei espiritual que é Jesus pelas escrituras. Foi uma longa explicação persuasiva da manhã até a tarde, conversando com eles, expondo as escrituras. E quando Paulo acaba o discurso dele, a audiência se dividiu em dois grupos. Alguns desses irmãos compatriotas judeus de Paulo, né, acabaram ficando convencidos pelo discurso de Paulo, pelo raciocínio que ele apresentou. Mas outros judeus continuaram incrédulos. E aí gerou uma forte discussão entre essa liderança judaica que foi visitar Paulo na residência. E aí eles decidiram ir embora enquanto discutiam, mas aí o Paulo ainda conseguiu declarar para eles as seguintes palavras que a gente vai ver agora. Está aqui, ó. Bem, versículo 25, segunda parte, né? Bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados por meio do profeta Isaías. E aí, então, o Paulo vai citar esse texto aqui de Isaías 6, 9 e 10, mas que está aí descrito para a gente em Atos 28, 26 e 27. Vá a este povo e diga, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Por quê? O problema é o coração do povo. Se tornou insensível. Eles ouvem sim, mas é de má vontade. Eles veem sim, mas eles fecham os olhos deliberadamente. Se não fosse assim, se não fosse a teimosia deles, eles até poderiam ver com os olhos, poderiam ouvir com os ouvidos, entender com o coração, se converter a Jesus e ele os curaria. E aí então Paulo cita Isaías, e essa passagem, logicamente, foi primeiramente aplicada lá na época de Isaías 6, 9 e 10 aos israelitas da época dele, que tinham essa mesma postura de teimosia dos judeus da época do apóstolo Paulo. Foi aplicada também pelo próprio Senhor Jesus aos ouvintes dele, nos contextos da parábola do semeador, em Mateus 13, e em Marcos 4, 11 e 12. E foi aplicada também pelo apóstolo João no Evangelho de João, João 12, 37, referente à postura geral que a nação judaica teve em relação a Jesus, que foi uma postura de rejeição. Mas o que esse texto basicamente mostra para a gente, queridos? Existe uma diferença entre ouvir e entender, entre ver e perceber.
E o que esse texto atribui referente ao não entendimento, por que as pessoas que ouvem às vezes não entendem e não se apercebem? O problema é que elas deliberadamente fecham os seus corações, deliberadamente fecham os ouvidos, deliberadamente fecham os olhos. Se não fosse assim, se não fosse a teimosia do povo, a oportunidade estava sendo dada, eles poderiam ver, ouvir, entender, se converter e eles poderiam ser salvos. Mas nota que em todas as eras, Deus dá a oportunidade para que todos possam escutar. Como é que vai ser a reação dos ouvintes? São reações sempre nesses extremos. Alguns vão aceitar, coração sensível, outros deliberadamente vão rejeitar as oportunidades que Deus deu na história e, por fim, ele enviou o Filho e os judeus estavam rejeitando o Filho também. Era uma rejeição do Evangelho de maneira consciente. E por causa da postura deles, é que o Paulo queria que eles soubessem que essa salvação de Deus agora seria proclamada para os gentios. E eles a ouvirão, ele está dizendo. Eles vão ouvir com os ouvidos abertos, diferente de vocês que estão tendo a oportunidade e estão fechando os ouvidos de vocês. E aí dentro da carta de Atos, nessa jornada que a gente fez nesses meses aí, se a gente se apercebeu, referente ao ministério do apóstolo Paulo, 3 vezes a oposição dos judeus nas sinagogas, e agora aqui na casa que ele alugou em Roma, fez com que ele se voltasse para os gentios. Em Antioquia da Pisídia, na primeira viagem missionária, em 1346, ele fez isso. Depois, em Corinto, ele também fez isso na segunda viagem missionária, e depois em Éfeso, na terceira viagem missionária, e agora, então, na própria capital mundial da época, do Império Romano, ele precisa fazer novamente. E aí os judeus, então, se retiram intensamente e eles estão aí discutindo entre si referente ao discurso que o apóstolo Paulo havia feito. Tranquilo, meus queridos? Eu vou encerrar aqui nos versículos 30 e 31, depois a gente abre para comentário e aí a gente faz algumas aplicações práticas legais aí. Os versículos 30 e 31 está mostrando que Paulo acabou agora recebendo nessa casa em que alugou 2 anos qualquer pessoa que quisesse visitá-lo. Então, diz assim no versículo 30 e 31, por 2 anos inteiros. Então, se ele chegou em 60 depois de Cristo, ele ficou até 62 nessa casa, até que então ele fosse julgado pelo imperador Nero, né? E Jesus disse para ele que ele daria testemunho diante de Nero. Muito mais do que uma defesa, é uma oportunidade de proclamar o evangelho, porque Jesus queria que todos fossem salvos, e mediante essa prisão, o apóstolo vai poder falar com a pessoa mais considerada e ilustre da época, que era o próprio imperador. Então, por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa em que havia alugado e recebia todos que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus, ensinava a respeito do Senhor Jesus abertamente, e ele não tinha impedimento algum. Então, nesses 2 versículos, a gente não tem referência assim a judeus e gentios como a gente teve referência nos versículos anteriores. Qual é a explicação mais natural para esse todos que o procuravam? Incluía ambos, de qualquer nação. Se judeu ou gentil fosse naquela casa conversar com o apóstolo Paulo, ele recebia. Porque o texto citado de Isaías 6 por Paulo não significava que nenhum judeu se converteria, nem que todos os judeus convertidos seriam rejeitados. Aquele texto se referia aos judeus teimosos. Ainda assim, essa ênfase da conclusão do Lucas aí deve estar no fato de que a maioria que ia visitar Paulo eram gentios, porque versículo 28 ele disse que ele iria se voltar aos gentios, e a gente sabe que, assim como os judeus na época de Jesus, alguns anos antes, também na época dos apóstolos e do apóstolo Paulo, a maioria da nação judaica, infelizmente, estava rejeitando, ainda que o Senhor os amasse tanto. Então, 2 anos inteiros, permanecendo nessa casa alugada, e de novo, mesma coisa do versículo 23, falando sobre o reino de Deus e sobre o Senhor Jesus Cristo. Quando ele falava sobre as boas novas do reino de Deus, ele estava dizendo, olha, o reino de Deus irrompeu a história humana como foi profetizado no Velho Testamento. E é através de Jesus Cristo. De novo, a pessoa histórica que eu apresento para vocês é o Messias que vocês aguardam. E esse Messias veio, ele viveu sua vida, ele morreu pelos pecados, ele ressuscitou, ele foi exaltado à destra de Deus, ele derramou a dádiva do Espírito Santo em Atos 2,
e o reino foi estabelecido mediante esses atos salvíficos de Deus, mediante o seu Filho Jesus Cristo, que também é Deus. E aí o que que Lucas nos diz? Que apesar de preso, Paulo está preso lá, soldado sob supervisão de um soldado romano, ele estava pregando sobre o reino de Deus e ensinando sobre Jesus. E agora a ênfase aqui é com toda a intrepidez, quer dizer, abertamente e sem impedimento algum. A NVI coloca essas orações como as últimas frases aí do livro de Atos, né? A ideia de Paulo pregar com intrepidez, abertamente, cheio de coragem, é uma coisa que ele pedia muito em orações nas cartas de prisão. Aqui de Atos 28, né? Paulo escreveu Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Nas 3 primeiras cartas que eu citei aqui, Efésios, Filipenses e Colossenses, em todas elas ele pede para essas congregações que os irmãos orem por ele, para que ele tenha coragem na propagação do evangelho por causa da oposição que acontecia. A gente já viu a oposição dentro da própria casa dele, dos judeus, né? Aí, né? E vamos lembrar que daqui a pouco, muito em breve, ele vai ter que pregar para Nero. E o que ele pede é que Deus conceda a ele coragem para que ele faça um discurso aberto, que ele não se envergonhe, que ele não sinta medo, mas que ele propague o evangelho como cumpre a ele fazer. Aí tá os textos que eu deixei anotado para vocês, Efésios 6:19, Filipenses 1:19 e 20, Colossenses 4:13 e 4, são as orações que ele pede para essas congregações. Agora, essa expressão sem impedimento algum, o que significa? Que apesar da contínua vigilância militar que ele estava tendo ali naquela casa alugada, as autoridades não proibiram ele de falar. Então, ele tem a mão presa, mas a boca está livre para falar de Cristo. Como ele fala em 2 Timóteo 2:9, aqui já é a segunda prisão dele, mas cabe pelo menos como princípio para a primeira prisão aqui, apesar de estar acorrentado, a palavra de Deus não estava, os lábios dele estavam abertos, então sem impedimento algum ele podia ir conversar sobre o evangelho com qualquer pessoa que fosse visitar ele. E o resultado de tudo isso? Eu lembro que eu tinha dito para vocês que eu ia falar sobre a ideia dos guardas aí preso com ele, iria redundar em bem o fato de ele estar supervisionado, né? Resultado de tudo isso aí foi muitas conversões. Gente, eu me lembro que nas primeiras conversas nossas e diálogos sobre a ideia do apóstolo Paulo sendo preso, lá desde Atos 21, os diversos tribunais, o judaico e 3 romanos pelos quais ele passou, eu me lembro que eu disse, citei Lucas 21, 12 e 13, que Jesus preparou os apóstolos dizendo o seguinte: vocês vão ser presos por minha causa, vão ser levados na presença de lideranças judaicas, e eles foram levados até diante de autoridades romanas, especialmente nossa questão aqui dessa noite, o apóstolo Paulo. Quando isso acontecer, Jesus disse 21, 13, vejam como oportunidade da testemunho. Porque vocês vão estar diante de pessoas que não poderiam estar se não fora por causa da prisão. Mas nesse contexto, parte da liderança judaica aqui acabou se convertendo. A gente viu a primeira parte do versículo 24. Foram convencidos e foram embora, eu creio, que prontos para se converter a Jesus. A população de Roma em geral, nota aí a segunda parte do versículo 30, diz que ele recebia muita gente na casa para conversar com ele. Se eram judeus, eu creio que a maior parte eram de gentios, mas quando Paulo, escrevendo aos filipenses, fala sobre esse recorte da vida dele, olha comigo em Filipenses 1, 12 e 13, por favor. O que é que ele disse, relatando para os irmãos sobre esse período da vida dele aí. Filipenses 1, 12 a 14, e aí eu vou sinalizando algumas coisas para vocês legais aqui que ligam com o que a gente está vendo em Atos 28. Ele disse assim lá em Filipenses 1, 12, quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, ou tem antes contribuído para o progresso do evangelho. Quer dizer, tudo que aconteceu, a expectativa de Satanás é que, prendendo Paulo, esse homem livre converte tanta gente, se ele fica preso, quer dizer, limita a propagação do evangelho. E Paulo está dizendo, olha, eu quero mostrar para vocês que não foi isso que aconteceu. Deus tornou o mal em bem, é a ideia. Porque versículo 13, como resultado das cadeias dele, o que é que se tornou evidente? Para toda a guarda pretoriana, a guarda do palácio de César, né? E também todos os demais. Eu estou na prisão por causa de Cristo. Esse todos os demais é a população de Roma em geral que ia visitar ele.
E aí Paulo podia se explicar, como ele se explicou para aquela liderança judaica. Gente, eu não estou aqui por algum crime que eu tenha cometido, eu estou aqui por causa da esperança de Israel. E aí ele aproveitava para pregar o evangelho. E isso redundava em conversões da população em geral que ia visitando ele. Mas também os guardas do palácio. Lembra que ele está lá acorrentado a um soldado? Pode ser que nós tenhamos turnos de soldados. Eu não creio que 2 anos um soldado somente ficou lá com ele. Turnos de soldados. Tem um soldado acorrentado a mim. Ele é um ser humano? É. Precisa de salvação? Precisa. Pois é, então eu vou desenrolar e vou falar sobre o evangelho com ele. E aí, então, a guarda do palácio entendeu que Paulo não estava preso por ter cometido crime, mas era por causa de Jesus. E olha o final da carta aí em Filipenses 4, versículo 21, quando ele tem as saudações. 4, 21, Filipenses. Saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos, 22, enviam saudações. Especialmente quem? Os que estão no palácio de César. Eu creio que esses que estavam no palácio de César e que eram irmãos guardas que acabaram se convertendo a Cristo, da guarda imperial lá, do imperador. É incrível como Deus tornou esse mal em bem, e guardas que Paulo nunca teria contato, ele acabou tendo e acabou pregando o evangelho, e esses homens acabaram se convertendo. Filemão 10 mostra que Onésimo, um escravo que havia fugido de Filemão também nessa época, acabou se convertendo. E Filipenses 1,14, o que deu assim, eu vou usar uma expressão, o que deu um boom, né, de conversões, além das conversões pela pregação direta do apóstolo Paulo. Filipenses 1,14 vai dizer que a maioria dos irmãos incentivados estavam agora propagando a palavra de Deus com maior determinação e destemor. Qual é a ideia? Puxa, o apóstolo Paulo está preso, e ele está falando, as pessoas estão se convertendo, é meio vergonhoso para a gente que está ali ficar caladinho. E aí os irmãos, então, incentivados pelo apóstolo Paulo, agora estão falando mais do evangelho lá em Roma. Então, o que aconteceu? O tiro de Satanás saiu pela culatra. Ele imaginou que, prendendo Paulo, o progresso do evangelho iria assim cessar. E o Paulo está mostrando, gente, pelo contrário, ajudou para o progresso. Tem as questões das próprias conversões que aconteceram pelo meu ministério em prisão aqui, e mais os irmãos livres ficaram com muito mais vontade de pregar o evangelho, com mais destemor. E se antes nós tínhamos o exército de um homem só, era Paulo só propagando, agora a gente tem o exército propagando. Então, Satanás perdeu. Satanás perdeu, essa é a ideia, e o Paulo está relatando, então, essa época aí, de Atos, capítulo 28. Tá bom? Eu vou tirar essa tela aqui, e aí eu abro para vocês aí, e depois a gente tem mais aplicação prática aí. Fica à vontade aí, amado. Fala, Giovanni. João, só para ajudar no contexto aqui, nesse final a gente vê bem que é possível que aquela tese de que essa carta, junto com o Evangelho de Lucas, escrita por Lucas ao Teófilo, seja uma defesa para Paulo perante os romanos, provando que Paulo não era perigo para os romanos, que foi uma prisão, é uma questão doutrinária judaica lá, religiosa. Tanto que no final aqui ele convoca os líderes judeus, não são os cristãos. Paulo, lá em Atos 20, na terceira viagem, ele escreve uma carta para os cristãos judeus e os gentios, até para apaziguar a situação, pedir apoio para ir para a Espanha e tudo mais. E aí Lucas se preocupa aqui em fazer sua defesa de Paulo, né? Chamando esses líderes judeus, mostrando que o problema que teve lá, e aqui é constatado que aqui não há problema. Tanto que no final, Lucas escreve que ele pregava, ensinava a respeito do Senhor abertamente, sem impedimento algum. Lá em Jerusalém, Paulo tinha impedimento dos judeus, tanto que o prenderam. Aqui os judeus desconheciam o fato de Jerusalém e tampouco perturbaram Paulo e impediram dele de pregar. Inclusive, alguns até foram convencidos por ele, está lá no 24, e outros não creram. Então, aqui, aquela tese, aquele estudo dos historiadores, que essa carta seja talvez uma defesa para Paulo, faz um certo sentido. Só essa questão aí. Uma boa possibilidade, Giovanni. Excelente. Ô, Fernando, meu querido de BR. Quando você estava falando, eu estava lembrando de uma história que o Alan contou, que o pai dele, nos últimos dias que ele estava no hospital, ele sentia muita dor, né, e tal, mas ele não deixava de pregar o evangelho. A mesma coisa que Paulo fez, né? Ele fez daquele limão, ele fez uma limonada, né? É muito bom. Essa é uma boa lição.
Uma boa lição. Isso aí, se você baixa o hospital com uma doença grave, não veja como motivo de murmuração, veja como oportunidade de falar para pessoas que você não conheceria se não estivesse baixado no hospital. Uma boa aplicação. Tem médicos, enfermeiros, colegas de quarto, não iria conhecer, mas agora Deus te deu a oportunidade de conhecer. Alan Muito bom, Fernando. Alan contou que quando ele passou, né, todos choraram, muita gente, né, foi ver ele, se despedir dele, né, inclusive o pessoal do hospital, pessoas que estavam internadas, ele pregou a todos. Uhum. Ele não fechou a boca enquanto ele estava lá, dando testemunho. Muito bom. Neves, meu irmão amado. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, Boa Josué. noite. Vamos ver se você pode me ajudar. Eu fiquei com uma dúvida aqui. Qual seria a carta que eles não receberam da Judéia? Essa carta é conhecida por nós hoje? Não. Essa carta que eles não receberam da Judéia é assim, alguma reclamação referente ao apóstolo Paulo. Eles estão dizendo, não chegou nenhuma carta assim que fosse acusativa contra você. É nesse sentido, entendeu? Os judeus lá da Judéia poderiam ter enviado carta para a liderança de Roma, olha, se um dia o apóstolo Paulo chegar aí, toma cuidado com esse homem. Ele não é boa gente. Essa é a ideia. Perfeito, agora ficou claro. Tá bom, hein? Legal. Ei, Neves. Imagina se eles tivessem e-mail, WhatsApp hoje, seria uma guerra para Paulo, né? É verdade, tudo instantâneo. Seria complicado. Não sei se o Neves se lembra quando Paulo foi transferido para Cesareia, os judeus foram lá com o advogado para apresentar a acusação. E podia ser lógico, né? Mas como a distância era muito longa, né? Teria que mandar alguém lá para Roma, ou uma carta, alguém levasse, que também apresentasse acusação contra Paulo. Não chegou. Não chegou. Neves, eu estou vendo aqui porque os irmãos me acham mais clarinho, me acharam mais escuro, mais claro na tela. Eu acho que essa luz aqui, Neves. Aqui, isso aí. Os irmãos nas viagens, eu achei que o irmão fosse mais moreno, mais clarinho, né? Eu disse, não, eu sou moreno mesmo. Acho que é essa tela, pó de arroz aqui. Ele comentava aqui, eu disse que ele tinha bronzeado na praia. Ele disse, não, eu sou assim mesmo. Muito bom. Saudade aí do Neves. O Neves tem uma mel em casa, Josué. Mel? Mel em casa, aí, que maravilha. Maravilha. O filho do irmão dele lá do mel. O filho do irmão Delmar, que vai falar agora também, o Luciano também trabalha com apicultura, né, meu irmão Delmar? Com você a palavra. É verdade. Ele tem mel em casa. O mel extraído de lá mesmo. Mas eu estava aqui pensando, irmão, que Paulo, além dele ganhar o guarda que o vigiava, aquele guarda, depois de convertido, converteu a família também, eu acredito. Eu acho que foi uma multidão de pessoas que Paulo converteu em Roma, né? Vai. Ia multiplicando mesmo. Boa ligação, meu irmão. Boa ligação. É isso aí, porque quem se converte acaba falando para a família. Isso mesmo. Muito bom. Agora, antes de ir para outras aplicações práticas aqui, eu tenho passado alguns dias de desafio com meu filhinho Lucas, e a gente aproveita para conversar, mas mesmo assim é desafiador. Ele está com amanhã a gente vai levar ele no médico para ver se resolve isso, mas ele está com alguma espécie de rinite muito crônica, assim, né? Então ele acorda e fica 1 hora com muita coceira e ele fica tentando se livrar daquilo. E também, não só quando acorda, à noite, antes de dormir, às vezes ele leva 1 hora, 1h30 para conseguir dormir, porque a rinite é muito irritante mesmo. E aí ele pede, papai, ora por mim, ora para que Deus tire isso de mim. E aí, como não é curado imediatamente, ele começa a raciocinar assim, puxa, mas se Deus é tão poderoso, né? Por que ele não faz imediatamente, papai? A oração não está funcionando. E aí a gente fica nesse desafio de explicar para ele essa situação de se Deus é tão poderoso mesmo como tu me ensina, e ele pode todas as coisas, então por que ele não me cura imediatamente? Então tem sido o fruto dos nossos diálogos nesse tempo, né? Mas eu estou me referindo a isso.
O médico vai dar para ele um antialérgico. O médico vai dar para ele, meu filho, vai meu ser. genro e meu neto toma. O antialérgico, em seguida, ele vai melhorar, em seguida, se Deus Sim. quiser. Amém. E por que eu estou colocando isso, meus queridos? O apóstolo Paulo, né? O sonho dele era chegar a Roma. E ele acabou chegando a Roma, mas ele não chegou a Roma da maneira que ele esperava, como eu disse no início da aula, né? Foi com tantos desafios, mas Deus estava no controle de todas as coisas, e Deus, na sua soberania, estava fazendo as coisas do jeito dele, para que então ele, apóstolo Paulo, pudesse estar na presença dessas pessoas, e ele não estaria se não fosse mediante essas diversas prisões e perseguições pelas quais ele acabou passando. Então, nem sempre as questões aparentes de sofrimento que a gente está passando significa ausência de Deus. Ele está presente, ele está trabalhando em alguma coisa além daquilo que a gente imagina ou pensa. E se você está sofrendo nesse momento e está orando para que Deus tire o teu sofrimento e ele não está tirando, calma. Fica fiel que no futuro você vai entender o quadro. O apóstolo Paulo acabou entendendo o quadro todo depois, apesar que por causa dos diversos sofrimentos que ele ia passando, Deus ia dando sinais. Jesus aparece para ele depois do julgamento no Sinédrio, em Atos 23:11, calma, Paulo, vai tudo ficar bem, como tu acabou testemunhando em Jerusalém, tu vai testemunhar em Roma. E aí depois, no navio, em Atos 27 e 24, porque todos tinham perdido a esperança de vida, então um anjo do Senhor fala com Paulo e diz, Paulo, calma, vai chegar a Roma e vai testemunhar para o César, é através de sofrimento, através de naufrágio, teve picada de serpente, teve tudo. Mas ele chegou preso, mas acabou dando certo e ele acabou testemunhando para as pessoas que Deus queria que ele testemunhasse. Então esse desafio que eu tenho que explicar para o meu filho, eu aproveito para olhar para a história do apóstolo Paulo e explicar para você que talvez como meu filho, ter a coisa imediata e a coisa imediata não chega e a nossa fé abala muitas vezes. Então fique firme aí na fé, ok? Eu vou te dar mais algumas aplicações práticas aqui e depois eu abro para comentário aí de novo. Aqui está. Passar para a próxima tela aqui. Bueno. Aplicações práticas. Então, o que Paulo fez, né? Versículos 23 a 31. Ele testemunhou sobre o reino de Deus. Está muito enfático nisso. Em poucos versículos, 23 e 31, acaba manifestando isso para a gente. E aí, quando nós testemunhamos sobre o reino de Deus, a gente vai falar sobre a esperança que a gente tem em Cristo. Quando ele chegou a Roma, ele convidou os principais, os judeus, os líderes das sinagogas lá na capital, em Roma. A gente tinha em Roma, pelo menos, historicamente, né, pelo menos 7 sinagogas judaicas naquela cidade. E o Paulo acabou dizendo que ele estava preso, falando para essa liderança, porque ele anunciava a esperança de Israel. E a esperança de Israel tinha a ver com o reino do Messias. E aí, logicamente, como eu disse para vocês, o Paulo explicou, não é o reino físico que vocês estão esperando terrestre, mas é o reino espiritual e eterno. É muito melhor do que aquilo que vocês esperam. O reino de Deus está definido para a gente na oração, entre aspas, do Pai Nosso, que Jesus ensinou no Sermão do Monte, também em Lucas 11. Jesus disse, venha o teu reino, faça-se a tua vontade aqui na terra, como ela é feita perfeitamente no céu. O reino de Deus, o que ele é? É a vontade dele sendo feita na nossa vida. Assim como ela é feita perfeitamente no céu. Logicamente que pela graça de Deus é um processo de crescimento. Mas se eu não estiver fazendo a vontade de Deus, e aí deliberadamente, né? Se eu estiver deliberadamente desobedecendo, significa que Deus não está reinando em mim, e isso traz consequências desastrosas e eternas. E o impensável disso é que Deus nos dá o livre-arbítrio para decidir. Você quer ou não quer que eu reine em sua vida? Eu estou te ofertando. E Deus estava ofertando, mediante o apóstolo Paulo, para aquela liderança judaica toda, ali na casa dele. O reino de Cristo já veio, mas ele não veio para todos num sentido, porque nem todos aceitam.
Nota, a oferta é para todos, porque Deus é generoso, ele quer que todos sejam salvos, mas, infelizmente, os homens acabam recusando. O reino não é empurrado goela abaixo nas pessoas pela força. Jesus ainda continua batendo na porta, porque ele não arromba, e ele diz, estou à porta e bato, se alguém abrir, eu vou entrar e vou cear. Se não quiser abrir, se quiser fechar a porta, ok, saiba que tem consequências depois disso, mas não é forçado goela abaixo. Segunda coisa, quando a gente testemunha sobre o reino de Deus, a gente pode fazer isso de uma maneira organizada, né, gente? Vocês notam que o apóstolo Paulo organizou. Quando ele viu o interesse dos judeus em ouvi-lo, porque até então eles reputavam o cristianismo como seita, ele tomou algumas medidas para ser mais eficaz no testemunho dele em si. Aí o que ele fez? Em primeiro lugar, versículo 23, ele marcou um dia e uma hora. Então, para a gente ser eficaz, é bom que a gente marque um dia com as pessoas para que a gente possa ser mais efetivo, mais específico, mais aprofundado na nossa apresentação do Evangelho. Por exemplo, será que nós podemos toda segunda-feira às 19 horas nos encontrar para que a gente possa estudar o Evangelho? Outra coisa, ele marcou um lugar específico, né? No caso, como ele estava preso, foi a própria casa dele. Mas como você está livre, pode ser na sua casa, pode ser na casa da pessoa, se ela aceitar, pode ser numa praça, pode ser no prédio da igreja, pode ser numa cafeteria, pode ser em qualquer lugar. O importante é separar um espaço, uma data, um horário, para que essa coisa possa acontecer. E aí, faça uma exposição do reino de Deus, como o apóstolo Paulo fez no versículo 23. E que ele usou como base? Escritura. É isso que a gente vai usar como base, as escrituras sagradas. E a gente não vai persuadir as pessoas brigando sobre opiniões ou falando mal das outras igrejas. O que a gente vai falar é anunciar o reino de Deus, e a gente vai anunciar a esperança de Jesus. A gente vai ser positivo e efetivo. Se em algum momento entrar alguma conversa sobre por que tem tantas religiões nesse mundo, a gente vai amavelmente explicar por que acontece isso. Mas não é muito efetivo quando a gente entra de sola falando mal dos grupos religiosos. Talvez a pessoa faça parte de um grupo religioso, ela vai acabar fechando por um diálogo, não é a maneira mais efetiva da gente conversar sobre o reino dos céus. Então, alguns vão ficar persuadidos, outros vão continuar incrédulos, como aconteceu aqui no versículo 24, mas aí não desanima, porque quando alguns atendem o convite e aceitam Jesus, ok, glória a Deus. Agora, se outros não aceitam, vai para a próxima porta, como o apóstolo Paulo fez. Eu vou me voltar para os gentios, porque vocês tiveram a oportunidade e não quiseram. Siga testemunhando. Vá em frente com a tua missão de falar e expor o evangelho. Mas lembra que a tua missão é essa mesmo, falar e expor. A tua missão não é converter as pessoas, porque esse é o trabalho do Espírito Santo mediante a palavra. Você expõe a palavra e aí o Espírito Santo vai agir no coração das pessoas para que elas possam se converter ou não. Isso tira um peso das tuas costas, né? E a conclusão aqui, que a gente chega do livro de Atos, é que a gente termina não terminando, né? O livro de Atos ainda não terminou, porque ele continua a ser escrito pela igreja de hoje. E o Senhor está nos convidando a fazer parte dessa história como testemunhas de Jesus e do reino dele. Como no primeiro século, tem tantos perdidos na nossa cidade, nas cidades brasileiras e até pelo mundo. Há tantos precisando de salvação que a gente precisa fazer é seguir proclamando. Porque muito do que foi batido na tecla no livro de Atos é que o evangelho é para todos. E é para todos em todas as épocas. Começou em Jerusalém e ia aí para os confins da terra. E quando o evangelho é pregado pela primeira vez, em Atos 2:38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, perdão dos pecados, remissão e recebeu o dom do Espírito Santo, o Pedro falou que esse evangelho aqui é para vocês e para todos quantos o Senhor ainda vai chamar, os que estão longe, né? Talvez ele não entendeu muito bem o que ele estava falando, talvez ele estava pensando sobre os que estavam longe, dos judeus da diáspora, mas a palavra dele teve um impacto muito maior. Ele veio entender em Atos 10 que estava aberto para os gentios que estavam longe mesmo. E o evangelho é para todos, em todas as épocas. O que a gente precisa fazer? A gente precisa seguir só testemunhando sobre o reino de Deus. E aí encerrou assim em Atos 28:31, né? Dizendo que o Paulo, por 2 anos inteiros, estava falando sobre o reino, estava falando sobre o rei Jesus, sem impedimento algum e abertamente. Graças a Deus, nós podemos fazer isso ainda no Brasil. Testemunhar de maneira corajosa, de uma maneira aberta,
sem impedimento algum, e na medida em que a gente faz isso de uma maneira organizada, o evangelho vai ir atingindo mais vidas, certo? Fica aberto aí para a sua pergunta ou o seu comentário, meus queridos. Irmão Josué, onde que estão esses estudos disponíveis? Quais? Esse de Atos, por exemplo, que se encerra hoje, você vai mantê-los disponíveis no YouTube, em algum lugar? Eles estão no YouTube, na página do Humberto. Chama Esquadrinhando las Escrituras. Depois eu procuro isso direitinho, como é que é, e aí eu mando para vocês e eles estão lá. Por favor, manda o endereço para a gente poder Mando. acessar, né? Mando sim. Tenho certeza que eu não sou a única que quer. Tá. Muito obrigada. Nada. O seu José está mandando PDF também, Maria. Vou mandar hoje o PDF já dessa aula. Mas vai mandar para quem? Eu encaminho para alguns que eu tenho. E aí, outro dia eu até pedi para te encaminhar, Marilena, da última aula. Chegou em ti da última aula? Não, sábado? não recebi. Não Tá. recebi. Tá. Porque acho que a última aula, o Giovanni nem estava, porque ele estava lá em Bauru. Tá. Eu acho que ele não publicou, não sei. A última aula, Mariana, eu postei no grupo lá no NLT, tá lá. A última aula. Está na sua lista de transmissão? Isso. Deixa eu abrir aqui. Foi quarta-feira. Não, foi sábado, Marilena. Lembra aquele sobre evidências? Ah, tá. Foi sábado. Uhum. Quarta-feira não teve. Da outra quarta não teve, né? Então é isso. O seu Josué manda a gravação ainda da aula, que eu acho maravilhosa, e também o PDF. Então eu guardo. Eu postei domingo a aula de sábado. Tudo que o José me passa, eu posto na LT. Se ele fizer lá se ele buscar todos os links de Atos e me passar, eu passo para vocês. Uhum. Ok. Obrigada. Tá? Quarta-feira não teve, Josué. Não. Tu estava lá, te lembra? Nós tínhamos reunião feminina. Teve a feminina e a gente pulou uma quarta, né? Foi isso mesmo. Foi a semana passada.